Quando embarquei para o Japão a trabalho, eu jamais imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo enquanto eu ainda estava no avião. Do outro lado do mundo, recebi uma notificação no celular e, ao abrir a câmera da minha sala, vi algo que nenhum filho deveria ver: meus pais e minha irmã invadindo a minha casa com a chave reserva e começando a mudança dela para dentro do meu próprio lar. Pior, ouvi meu pai dizendo que a casa seria da minha irmã, e ela comemorando como se tivesse acabado de realizar o sonho da vida dela. Minutos depois, minha irmã postou uma foto em frente à minha casa com a legenda "Sonho realizado". Foi naquele momento que eu decidi: eles iam pagar caro por isso. E hoje eu vou te contar exatamente como eu recuperei minha casa e minha dignidade. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Quando embarquei naquele voo para Tóquio, achei que seria apenas mais uma viagem de trabalho. Eu não imaginava que, do outro lado do mundo, minha própria família preparava a maior traição da minha vida. Eu havia deixado minha casa em Campinas organizada, as plantas regadas, os persianas fechados e a chave reserva com meus pais, algo que eu sempre fiz por segurança. Nunca desconfiei que eles usariam isso contra mim. Era final de tarde no Japão quando sentei em um pequeno café próximo ao cruzamento de Shibuya para revisar os últimos detalhes da minha apresentação. O ambiente misturava cheiros de café forte com o aroma doce de pães recém-assados. O movimento intenso das pessoas do lado de fora me distraía, mas nada se comparou ao impacto da notificação que vibrou no meu celular. Movimento detectado, câmera da sala de estar. Meu coração apertou. Minha casa deveria estar vazia. Abri o aplicativo esperando ver algum vizinho curioso, talvez até um entregador. Em vez disso, vi minha mãe entrando pela porta da frente como se fosse dona do lugar, usando justamente a chave que deixei para emergências. Logo atrás veio meu pai carregando caixas e malas. E então, como um soco no estômago, minha irmã Letícia apareceu, sorrindo e empurrando duas malas enormes, como se estivesse chegando ao hotel de férias. Fiquei paralisada, tentando processar aquilo. Aumentei o volume e ouvi claramente meu pai dizendo: "Essa casa vai ser sua, Letícia. Sua irmã tem dinheiro para comprar outra. Você merece." Letícia riu, jogando o cabelo pro lado, até que enfim vou ter minha primeira casa. Um sonho realizado. Eu quase deixei o celular cair da mão. Eles abriram meus armários, mediram paredes, empurraram meus móveis, encheram minha cozinha de compras e começaram a transformar minha casa num lugar onde eu não existia. A cada movimento deles, eu sentia como se arrancassem um pedaço da minha vida. E piorou. Enquanto assistia ao vivo a essa invasão, meu celular vibrou novamente. Era uma notificação do Instagram. Cliquei, e lá estava, minha irmã sorrindo em frente à minha casa, ao lado dos meus pais, todos felizes, como se tivessem acabado de realizar um sonho em família. A legenda dizia: "Sonho realizado", com emojis de coração. Meus dedos tremiam. Eu estava do outro lado do mundo, completamente impotente, assistindo a minha própria família tomar minha casa como se fosse deles. Poucas pessoas entendem a sensação de perder algo que você construiu com suor, noites mal dormidas, economias apertadas e renúncias pessoais. Aquela casa era meu porto seguro, meu maior orgulho, e eles simplesmente decidiram que pertenciam a ela mais do que eu. Enquanto o café ao meu redor seguia barulhento e vivo, eu só conseguia sentir um silêncio pesado dentro de mim. Um tipo de silêncio que antecede decisões importantes. Ali, observando minha mãe pendurar fotos dos filhos de Letícia na minha parede, percebi que uma linha havia sido cruzada. E que nada, absolutamente nada, seria como antes. Eu respirei fundo, apertei o celular entre os dedos e pensei: eles acham que podem me apagar, mas vão pagar caro por isso. Eu não sabia ainda como, mas eu sabia de uma coisa: jamais permitiria que transformassem minha casa no prêmio de consolação da minha irmã mimada. E aquela viagem ao Japão, ironicamente, foi o que abriu meus olhos. A partir daquele momento, minha vida tomou um rumo que nem eu poderia imaginar.
Deixei o café em Shibuya com o coração acelerado, andando pelas ruas iluminadas como se meu corpo se movesse sozinho. Enquanto as luzes de neon e o fluxo interminável de pessoas cruzavam meu caminho, eu só conseguia pensar no absurdo que estava acontecendo a milhares de quilômetros dali. Voltei para o hotel tentando me convencer de que era um pesadelo causado pelo fuso, mas bastou abrir o aplicativo das câmeras novamente para ver minha irmã sentada no meu sofá, de pernas cruzadas, bebendo meu vinho como se estivesse celebrando uma vitória pessoal. Na cozinha, minha mãe organizava meus armários. Eu a vi pegar minhas canecas preferidas e colocá-las numa caixa. Meu pai caminhava pela casa com um ar de dono, apontando lugares, dando ordens, falando sobre mudanças. É estranho perceber o quanto alguém se sente autorizado a invadir quando acredita genuinamente ter mais direito à sua vida do que você mesma. Me sentei na cama do hotel e decidi que não faria nada impulsivamente. Eu tinha que agir com inteligência, não com raiva. E a primeira pessoa em quem pensei foi Marina, minha melhor amiga desde a universidade. Liguei por vídeo e, quando ela atendeu, eu mal conseguia formular palavras. Eles estão se mudando para minha casa, Marina. Como assim se mudando? Literalmente. Malas, caixas, compras. Minha irmã já está até bebendo meu vinho. Isso é crime, Júlia. Crime. Marina quase caiu da cadeira. Você tem câmera? Você tem registro? Tenho tudo. Cada segundo. Ela respirou fundo e ficou séria. Então ouve, não volta agora. Deixa ele se enterrar mais. Junta registro. Salva tudo em nuvem. Quanto mais provas, melhor. A frieza prática dela me trouxe um pouco de clareza. As próximas horas foram dedicadas a isso. Eu salvei os vídeos, printei conversas, tirei prints de cada mudança feita. A cada nova captura, crescia em mim não só a indignação, mas uma força que eu não sabia que tinha. No dia seguinte, enquanto eu tentava me concentrar na apresentação da conferência, recebi outra notificação. Letícia, minha irmã, estava novamente filmando a casa em chamada de vídeo, mostrando tudo para uma amiga. E então, a frase que me fez tremer: minha casa nova. A Júlia vive viajando, nem precisa dela. Minha casa nova. Como se eu fosse só uma figurante na própria vida. Passei o resto do dia lutando para manter a compostura enquanto engolia a sensação de ser tratada como uma pessoa descartável pela própria família. Depois da apresentação, que eu executei no piloto automático, voltei correndo para o hotel. Abri o aplicativo, e mais uma montanha de novidades aguardava. Letícia tinha aberto minhas gavetas. Riu das minhas roupas. Jogou fora algumas maquiagens que, segundo ela, estavam velhas. Meus pais reorganizavam meu escritório, tirando meus livros e colocando caixas da minha irmã no lugar. Minha mãe chegou a dizer: isso aqui vai ser o ateliê da Letícia. A Júlia nem usa esse quarto. Ateliê. Minhas coisas, minhas memórias, minha vida, apagadas. E então veio o golpe final do dia: Letícia postou outro story. A legenda? Lar docilar. Era impossível não sentir o peito arder. A facilidade com que eles me substituíram dentro da minha própria casa revelava algo que eu sempre suspeitei, mas nunca quis admitir. Para eles, eu era útil, funcional, conveniente, mas nunca realmente amada. Naquela noite, sem conseguir dormir, fiz uma lista. Uma lista que mudaria tudo, registrar todas as provas. Contatar uma advogada no Brasil, programar meu retorno sem avisar ninguém. Reunir testemunhas. E, acima de tudo, tomar de volta o que sempre foi meu. Quando desliguei o celular pela primeira vez desde que tudo começou, o relógio já marcava 3 horas da manhã no Japão. Eu estava exausta, mas também estranhamente calma. Finalmente eu tinha um plano, e, pela primeira vez na vida, estava pronta para colocá-lo em prática sem medo de magoar quem nunca se preocupou em não me magoar. Porque uma coisa era clara para mim: eles escolheram romper nossos laços quando decidiram que eu não merecia minha própria casa. Eu só estava respondendo à altura. Voltar ao Brasil antes do previsto era arriscado, mas ficar assistindo minha casa ser tomada sem reagir era impossível.
2 dias depois da apresentação, reservei uma passagem silenciosamente, sem postar nada nas redes. Eu sabia que, se meus pais desconfiassem de que eu estava voltando, tentariam arrumar a casa, sumir com os pertences da Letícia ou manipular a narrativa para parecer que tudo não passou de um mal-entendido. No caminho para o aeroporto de Narita, revisitei os vídeos das câmeras. Minha mãe já falava como se a casa tivesse sido comprada por ela. Meu pai pintava a parede do quarto de hóspedes, agora quarto da Letícia, sem a menor cerimônia. Letícia testava roupas minhas, fazia vídeos dançando no meu corredor e dizia à amiga: essa casa é tudo. Muito melhor que o meu apartamento. Eu mereço esse conforto. Eu apertei o celular com força. A forma como ela falava deixava claro que não havia arrependimento nem hesitação. Era um direito que ela acreditava ter, um direito que meus pais alimentaram por anos. Durante o voo de volta ao Brasil, elaborei uma versão mais sólida do meu plano. Marina, como sempre, foi essencial. Assim que cheguei em Guarulhos e liguei o celular, recebi vários áudios dela. Júlia, consegui falar com uma advogada excelente, doutora Renata Vilela. Ela quer ver todas as imagens. Ela disse que isso é invasão, sim, mesmo sendo família. Renata analisou tudo rapidamente e foi objetiva: você tem provas mais do que suficientes. Vamos proceder da forma correta, sem escândalo, mas com firmeza. Ela sugeriu que voltássemos à minha casa com um oficial de justiça e um chaveiro. Meu plano ganhava forma. Mas antes, eu precisava ver com meus próprios olhos o que tinha sobrado da minha vida. Marina me pegou no aeroporto e fomos direto para o apartamento dela, onde eu ficaria escondida até o momento certo de agir. À noite, conectei meu notebook à televisão e coloquei as câmeras para exibir ao vivo. Marina ficou boquiaberta ao ver a extensão da destruição. Letícia cozinhava na minha cozinha como se fosse chefe de reality show. Panelas sujas acumulavam-se na pia. Os filhos pequenos dela, que eu nem sabia que estavam lá todos os dias, corriam pela sala chutando uma bola que certamente riscava o piso novo que eu havia instalado meses antes. Minha mãe tirava meus livros do escritório e arrumava-os em caixas etiquetadas com doar. Doar. Como se meus livros fossem lixo descartável. Meu pai apareceu em seguida carregando uma furadeira. O barulho ecoou pela sala enquanto ele instalava uma prateleira que Letícia queria. Eu não sabia o que doía mais, ver minhas coisas sendo removidas ou ver meu pai sorrindo enquanto transformava minha casa na extensão das vontades dela. Marina, indignada, quase jogou o controle remoto na televisão. Eles não têm limites. Olha isso, Júlia. Eles vão destruir tudo. Eu, porém, estava estranhamente serena. Deixa. Quanto mais me xerem, melhor. Tudo isso vira prova. E virou. Em determinado momento, meu pai olhou para Letícia e disse algo que me fez gelar: sua irmã não valoriza nada. Ela nem gosta dessa casa. Você sim. Por isso merece mais do que ela. Letícia sorriu como se estivesse recebendo uma herança. Acho que agora eu finalmente tenho um lar de verdade. Era impressionante. Eles tinham uma narrativa pronta na cabeça, uma em que eu não existia, ou existia apenas como coadjuvante sacrificável. E o pior, pareciam absolutamente convencidos. 2 dias depois, uma nova fase da invasão começou. Meus pais decidiram reorganizar toda a minha garagem. Tiraram minhas caixas de lembranças, deixaram empilhadas no chão e encheram o espaço com coisas da Letícia, móveis antigos, brinquedos dos filhos, sacolas de roupas, caixas com objetos quebrados que ela nunca se desfazia. Foi enquanto eu assistia àquela bagunça em tempo real que Letícia novamente gravou stories. Ela caminhou pela casa, mostrando cada canto como se fosse uma tour. E então ela disse: estou morando aqui oficialmente. Nunca mais preciso me preocupar com aluguel. Oficialmente. Eu ri, mas foi um riso amargo. Era inacreditável que alguém pudesse ser tão desprendido da realidade. Renata, advogada, marcou a data. A remoção aconteceria em 3 dias. Oficial de justiça, chaveiro, documentação, tudo dentro da lei. Mas nesse meio tempo, uma nova camada da farsa se revelou.
Minha mãe postou uma foto com Letícia na minha sala, as duas abraçadas, legenda: família é tudo. Mais um sonho realizado. Sonho realizado. Eu senti uma fisgada no peito. Não pela casa, mas pelo simbolismo. Eles tinham me apagado da família na foto. Meu espaço, meu esforço, minha história, tudo substituído pela narrativa que favorecia Letícia. Na véspera do plano entrar em ação, algo aconteceu que eu jamais esperava. Letícia convidou uma amiga para dormir lá. As duas bebiam vinho na varanda enquanto ela dizia: "A Júlia vai entender. Ela sempre acaba cedendo. Sempre." E aí eu percebi, a maior parte da culpa não era apenas deles. Era minha também. Eu cedi a vida inteira. Mas não dessa vez. Eu fechei o notebook devagar, olhei para Marina e disse: "Chegou a hora." Na manhã marcada pela advogada Renata, acordei antes do sol nascer. Mesmo no apartamento da Marina, senti o estômago revirar como se estivesse prestes a entrar em uma arena. A diferença era que, dessa vez, eu não era vítima. Eu era quem puxaria as rédeas de volta. Renata chegou às 8 horas. Sentou-se à mesa com uma pasta grossa, cheia de documentos impressos, capturas de telas, prints de stories, fotos da invasão, relatórios de horários e até transcrições de falas captadas pelas câmeras. Ao lado dela, o oficial de justiça já revisava as informações. O chaveiro, um senhor calmo chamado Jamil, aguardava na porta com uma maleta cheia de ferramentas. "Tudo pronto?" Renata perguntou. Concordei. Era isso. Não havia mais volta. Saímos do apartamento da Marina em 2 carros. O trajeto até minha casa durou menos de 15 minutos, mas cada curva parecia esticar o tempo. Eu tentava imaginar a reação deles. Se estariam dormindo, se Letícia estaria fazendo stories, se meus pais apareceriam de surpresa, como faziam quando me visitavam sem aviso. Quando dobramos a esquina da minha rua, senti o coração parar por um segundo. Meus pais estavam lá. O carro deles parado na frente da minha garagem, a porta do porta-malas aberta, caixas no chão. Eles continuavam trazendo coisas da Letícia. Como se estivessem consolidando a ocupação, selando o absurdo com mais absurdos. O oficial de justiça desceu primeiro. Renata veio logo atrás, segurando a pasta. Jamil esperou pela sinalização dela para se aproximar. Eu saí do carro por último, sentindo a energia mudar. Era minha rua, minha calçada, minha casa. Mas tudo parecia estranho, violado. Renata me olhou firme. "Júlia, respire fundo. Vamos entrar com a lei do seu lado." Subimos juntos até a porta. O oficial de justiça tocou a campainha. Do lado de dentro, ouvi passos apressados. A porta se abriu e minha mãe apareceu, surpresa, segurando uma bandeja de café da manhã como se fosse um domingo comum. O sorriso dela sumiu ao ver a advogada, o oficial e o chaveiro atrás de mim. "Júlia? O que é isso?" Respirei fundo. "É a devolução da minha casa." Ela não entendeu de imediato. Ou não quis entender. Letícia veio logo atrás dela, ainda de pijama, o cabelo bagunçado, segurando meu roupão bege que ela havia adotado. "O que tá acontecendo?" ela perguntou, irritada pela interrupção. Renata abriu a pasta. "Conforme consta no documento, a senhora Letícia e quaisquer outros ocupantes estão em situação de posse irregular deste imóvel, invadido sem autorização da proprietária legal, a senhora Júlia Almeida." Minha mãe arregalou os olhos. "Invadido? Renata, pelo amor de Deus, isso é família." Renata foi impecável. "A senhora usou uma chave destinada exclusivamente a emergências, sem autorização da proprietária, para permitir a entrada e permanência de terceiros. Isso caracteriza a violação de domicílio." Letícia riu, debochada. "Viola o quê, gente? É minha irmã. Ela vai entender." Eu a encarei pela primeira vez desde que saí do Japão. "Eu já entendi, Letícia. Entendi tudo. Inclusive o quanto vocês acham que eu sou idiota." O silêncio foi imediato.
O oficial de justiça então entregou o documento formal. Vocês têm 3 horas para retirar todos os pertences que não pertencem à proprietária. Após esse prazo, qualquer objeto remanescente será classificado como abandono e removido conforme a lei. Meu pai apareceu no corredor nesse instante, segurando um saco de ferramentas. Ao ver a cena, o rosto dele ficou vermelho de raiva. Você vai fazer isso com a própria família? Com a sua irmã? Eu vou fazer isso com invasores, respondi. E com pessoas que decidiram que minha vida lhes pertence. Letícia arregalou os olhos. Você não faria isso comigo. Você nunca. É que eu aprendi. Ela tentou argumentar, mas eu tava precisando. Eu tô sem apartamento. E eu nunca prometi resolver sua vida, respondi sem elevar a voz. Minha mãe começou a chorar, como se isso pudesse me fazer voltar atrás. Meu pai continuou ofendendo, dizendo que eu era ingrata, fria, egoísta. Mas entre cada acusação, as câmeras registravam tudo. Cada frase deles provava exatamente o tipo de gente que se aproveitará de mim por tantos anos. Enquanto eles recolhiam caixas às pressas, Letícia murmurava frases como "você vai se arrepender e isso não vai ficar assim". Meu pai esvaziava o carro com movimentos bruscos, como se descarregasse sua frustração em cada gesto. Minha mãe se revezava entre lágrimas e acusações emocionais. Mas eu não estremeci. A cada minuto que passava, eu sentia uma camada da minha antiga submissão cair. A Júlia que sempre engolia tudo havia ficado em Tóquio, naquele café em Shibuya. A que estava ali agora era outra. Quando faltavam 15 minutos para o prazo acabar, Letícia saiu com a última caixa, dando as costas para mim sem nem olhar. Meu pai jogou a chave reserva na minha direção, a chave que eu tinha confiado, e saiu bufando. Minha mãe foi a última a atravessar o portão, enxugando as lágrimas. Eu fiquei parada, imóvel, observando os 3 se afastarem. Pela primeira vez, aquela casa parecia silenciosa. Mas era um silêncio que não me machucava. Era um silêncio que me devolvia. Jamil então se aproximou. Podemos trocar as fechaduras? Eu respirei fundo e respondi, agora, Jamil. Agora. Quando Jamil terminou de instalar a última fechadura, algo em mim se reorganizou por dentro. Era como se cada parafuso apertado, cada tranca substituída, fechasse também uma etapa inteira da minha vida, uma etapa onde eu era permissiva, moldável, silenciosamente submissa. Agora não. Agora eu tinha o controle de novo. E não pretendia perdê-lo. Entramos na casa e, por um instante, eu parei no corredor, observando o cenário deixado para trás. Parecia que um furacão havia passado ali. A sala estava cheia de marcas nos móveis, o chão arranhado, minhas plantas ressecadas, livros jogados no chão, caixas abertas com minhas coisas misturadas às da Letícia. Era o retrato perfeito do descaso. Renata, sempre meticulosa, documentava tudo com a câmera do celular. Cada dano registrado aumenta o valor da indenização, ela disse. Eu apenas concordava, ainda processando o ambiente. Fui até o escritório, meu refúgio, e senti o impacto imediato. Letícia tinha desmontado minha mesa e transformado tudo num depósito improvisado. Nas paredes, ainda estavam as marcas de onde ela tentou instalar prateleiras. Ferrugem, sujeira, tinta descascada. Só de olhar, senti o gosto amargo de quem vê seu esforço ser apagado por alguém que nunca moveu um dedo para conquistar nada. Marina chegou com sacos de lixo, panos e produtos de limpeza. Vamos começar por onde? Eu respirei fundo. Pelo meu quarto. Quero recuperar pelo menos um espaço para respirar. Fomos até ele. O cheiro estava diferente, mistura de perfume barato com um aroma doce que Letícia usava. Meu guarda-roupa estava revirado. Roupas minhas sumiram, outras estavam jogadas no chão. Minha caixa de joias estava aberta em cima da cama, com peças faltando. Marina me olhou com indignação. Ela usou suas roupas íntimas, Júlia. Pelo amor de Deus. Era humilhante. Era invasivo. Era pessoal. Passei a mão pelos cabides vazios e senti uma raiva silenciosa, daquelas que queimam sem fazer barulho.
Não era só por roupas roubadas. Era por tudo que tinham tirado de mim ao longo dos anos: tempo, paz, energia, espaço, identidade. Trabalhamos o resto do dia limpando e recolocando a casa em ordem. Renata ajudou com o inventário dos danos, enquanto Marina guardava minhas coisas de volta nos lugares. No fim da tarde, a casa parecia respirável novamente. Ainda marcada, mas respirável. Eu estava sentada no sofá, exausta, quando o primeiro barulho no celular apareceu. Notificação após notificação. Mensagens de tias, primas distantes, até amigos de infância que eu nem conversava mais. Como você fez isso com sua irmã? Seu pai está arrasado. Letícia postou que você a colocou na rua com as crianças. Não acredito que você foi capaz disso. E então o golpe final: minha mãe postou no Facebook uma foto dela chorando no carro, legenda: não esperava isso da minha filha. Aquele velho mecanismo emocional que me acompanhou por anos, desculpa, quase tentou se erguer. Mas eu o sufoquei antes mesmo de começar. Porque eu sabia a verdade. Eu tinha provas. E, acima de tudo, eu tinha consciência do que eles fizeram. Eu apenas respondi a Renata: pode enviar as notificações de cobrança. Ela digitou algumas coisas no celular. Enviado. Eles terão 10 dias para pagar a indenização. Horas depois, à noite, meu telefone tocou. Era meu pai. Eu atendi. Ele não disse alô, não perguntou se eu estava bem. Começou atacando: você destruiu sua família. Sua mãe está chorando desde cedo. Ela chorou quando invadiu minha casa, pai. Silêncio. Ela chorou quando tirou minhas fotos da parede? Quando me apagou do meu próprio lar? Quando postou foto dizendo sonho realizado em algo que não era dela? Ele respirou fundo, impaciente. Você poderia ter resolvido isso conversando. E vocês poderiam ter conversado comigo antes de se mudarem para minha casa. Outro silêncio. Mais pesado. Então ele tentou inverter: sua irmã não tinha para onde ir. E desde quando isso faz da minha casa uma extensão da irresponsabilidade dela? Ele gritou, pela primeira vez: você é fria, Júlia. E eu respondi com uma calma que nem eu conhecia: não. Só aprendi a ser justa comigo mesma. Eu desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. As mensagens se multiplicaram durante a semana. Letícia postou vídeo chorando, dizendo que eu a tinha humilhado, que ela estava nas ruas com as crianças. Isso era mentira, que eu sabia que estava na casa dos meus pais, confortável. Mas a manipulação emocional sempre foi a arma favorita deles. Eu não rebati. Não respondi. Não me defendi nas redes. Porque eu não devia nada a ninguém. A cobrança da Renata chegou formalmente para eles: R$ 11.700 em danos estruturais, objetos perdidos, limpeza profunda e reposição. Meu pai me ligou outra vez, furioso. Minha mãe tentou apelar para o drama. Letícia mandou áudios me xingando. Mas nada disso me afetou mais. Algo em mim havia se fechado, não para o mundo, mas para eles. E foi exatamente nesse momento que percebi: eu não queria consertar nada da nossa relação. Não queria pontes, não queria reencontros. Não queria explicar nada a ninguém. Eu queria paz. E, pela primeira vez, eu estava criando meu próprio caminho até ela. O que eu não sabia era que, dias depois, aconteceria algo que mudaria completamente a forma como minha família espalhou a história, e seria o divisor que encerraria de vez qualquer chance de reconciliação. A notícia que virou tudo aconteceu 3 dias depois. Eu estava finalmente conseguindo dormir melhor quando acordei com o celular vibrando sem parar. Eram dezenas de mensagens, todas com prints, áudios e links. Marina entrou correndo na minha sala com um notebook na mão. Júlia, você precisa ver isso. Letícia tinha ido para as redes sociais novamente. Dessa vez, ela não estava chorando nem fingindo sofrimento. Ela estava comemorando. Postaram um vídeo em uma festa, bebendo, dançando, rindo. Legenda: a vida é curta.
Fui humilhada, mas sigo plena. Nada me derruba. Nos comentários, alguém perguntou sobre os filhos. Ela respondeu: ficaram com minha mãe. Eu mereço um descanso. Marina me olhou com descrença. Então quer dizer que ela passou uma semana inteira dizendo que estava desesperada com as crianças, fazendo drama, e agora, isso? Eu não precisei responder. O próprio vídeo já respondia. E foi aí que tudo começou a ruir, não para mim, para eles. No mesmo dia, uma tia distante, que tinha me enviado um texto enorme me chamando de monstro, apagou o comentário e mandou outro: desculpa, Júlia. Acho que a gente julgou rápido demais. Outra prima escreveu: a Letícia está te queimando aqui, mas a gente viu o vídeo novo. Bem estranho da parte dela. Os comentários, antes cheios de acusações, começaram a mudar de tom. Pessoas que antes me atacaram passaram a questionar a versão da Letícia. A imagem da mãe sofrida que eu expulsei com as crianças começou a desmoronar, porque ela mesma entregou a verdade. Minha mãe, percebendo que a narrativa desabava, me ligou. Eu atendi. Júlia, sua irmã está exagerando. Ela está mal, e eu continuo sendo a vilã da história, mãe? Ela suspirou. Não quero brigar. Só queria que a família voltasse a ser como antes. Eu sorri de leve, mas sem alegria. Como antes. Onde eu era que cedia para tudo? Onde meu papel era resolver os problemas de todo mundo enquanto ninguém se importava com o meu? Ela ficou em silêncio. Eu não quero isso de volta, mãe. E não quero essa família de conveniência. Você e o pai escolheram apoiar a decisão da Letícia. E agora lidam com as consequências. Eu já lidei com as minhas. Ela tentou insistir, tentou emocionar, tentou chorar. Mas nada mais me atingia. Pela primeira vez, a culpa não me paralisava. Pelo contrário, me libertava. A indenização chegou em envelope simples, sem bilhete, sem desculpas, um depósito integral dos R$ 11.700. Marina me disse: eles pagaram rápido, claro, respondi. Era isso ou ter tudo exposto num processo? E, de repente, o silêncio. Nenhum drama. Nenhuma tentativa de negociação. Apenas distância. A casa, lentamente, voltou a ser minha. Renovei paredes, comprei móveis novos, recuperei o piso arranhado, troquei cada objeto que Letícia tocou. Pintar novamente meu escritório foi quase terapêutico. As marcas na parede eram lembranças físicas de algo que eu jamais permitiria repetir. E, pela primeira vez em muitos anos, eu me senti inteira. Um mês depois, recebi uma última mensagem do meu pai: a porta estará sempre aberta caso você queira voltar. Apaguei sem responder. Eu não queria portas abertas, não as deles. Eu queria portas seguras. Minhas. A verdade é que não havia mais retorno possível. Não depois de ver o quanto estavam dispostos a tomar de mim, a mentir, a manipular, a me apagar. Não depois de ver a facilidade com que meu espaço virou conquista alheia. Família não é quem divide sangue. Família é quem respeita limites. E eles nunca respeitaram os meus. Hoje, quando chego em casa e destranco a minha porta, com a minha chave, sinto algo que não sentia desde que me mudei para cá: paz. As câmeras continuam instaladas. Não por medo, mas como lembrança. E, às vezes, quando passo pela sala, olho rapidamente para a lente e penso: nunca mais. Nunca mais serei a filha conveniente. Nunca mais deixarei que decidam meu valor. Nunca mais darei minhas chaves, literalmente e metaforicamente, a quem não merece. Minha casa é meu lugar no mundo. E eu lutei por ela. Sozinha. E venci. Eles seguiram o caminho deles. Eu segui o meu. E, ao contrário do que minha mãe escreveu naquele post dramático, não fui eu quem destruiu a família. Foi a verdade que destruiu a ilusão. E a verdade, finalmente, me libertou. Se você chegou até aqui, me conta, você teria feito o mesmo que a filha fez?
Teria tido coragem de enfrentar a própria família para proteger aquilo que é seu? Quero muito saber a sua opinião. Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui sempre tem histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e reflexões profundas sobre família, limites e alto valor. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar com esse tema, você pode ajudar outra pessoa a encontrar força para impor limites também. E antes de ir embora, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu vou passar nos comentários e deixar um coração em cada um deles. Muito obrigada por estar aqui comigo, e até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.